As 4 crianças que foram mandadas para o mundo das memórias foram separadas de seu amigo, o faraó, por causa de uma magia de volta no tempo, explicada diferentemente em cada versão. Ao mesmo tempo, o sacerdote Seto se via diante de uma grande maldade cometida por Akhenaten. Ou seria ela cometida por ele mesmo? A grande revelação. E então, como não poderia deixar de ser, a frágil Kisara fica à mercê dos Kas dos outros presidiários, e é salva por Seto. Mas há uma diferença bem notável aqui entre as duas versões. Só no mangá tem esse lance do Seto salvar Kisara após perceber que esta garota, que só o conhece há algumas horas, estava, abre aspas, pronta pra morrer por ele, fecha aspas. E eu acho isso uma coisa do mangá que foi tão... Não. E o anime fez a coisa certa em tirar isso. Uma alteração mais permanente é o que acontece logo depois disso. No mangá, Kisara desmaia após o salvamento e só então invoca o dragão, enquanto que no anime ela o invoca enquanto consciente, com um efeito de luz azul mágica legal nos olhos. O mangá mais tarde explica que o dragão é o Ba dela, a sua alma, diferente do Ka, que é uma manifestação do espírito. Sério, Takahashi, você precisava de um editor melhor. E que é por isso que ela fica inconsciente quando o invoca. E que tirá-lo dela a mataria, diferente de tirar um Ka. No anime, o Akhenaten só diz que... E sobre o lance de ela morrer se o perdesse, sem entrar em detalhes de comos e porquês. E não é realmente importante, mas adoro como o anime deixou de fora este comentário que o Seto faz antes de atacar os outros prisioneiros. Ele diz... Eu pretendia deixar esses vermes viverem, mas não tenho escolha. Isso deixa a ação dele no mangá menos hedionda do que no anime. E é praticamente a única vez que eu vou poder dizer isso. Mas chega do arco de Kisara por hoje. Vamos falar mais sobre a donzela quando o arco dela for concluído mais tarde. Por enquanto, temos um faraó que foi dado como morto. E, bem, claro que ele não tá morto, né? Nas duas versões ele é salvo por um misterioso homem mascarado chamado Hassan, que no mangá fala bem pouco, e só fala sobre uma grande batalha que está por vir. No anime ele fala mais, e mais especificamente sobre Zork e o pai do faraó e... Ah, é o pai do faraó! Sim. Aqui o anime faz uma coisa muito bacana. Enquanto se recupera dos ferimentos, o faraó tem uma vaga lembrança de sua infância e de seu pai. Não há muitas informações importantes aqui em termos de enredo, mas em termos de personagem, é um flashback riquíssimo. Aqui vemos que o faraó era medroso e sensível quando criança, o que é perfeito, porque é exatamente como o Yugi era no começo da história toda, isto é, no começo do mangá. Fora isso, vemos que o pai dele realmente era um bom homem e que o amava de verdade, algo que no mangá fica mais restrito a relatos, mas nunca a flashbacks. Preciso dizer que, no geral, o anime exagera bastante em endeusificar o Akhenaten Canon, mas essa é com certeza uma das melhores coisas que o anime acrescentou na adaptação, porque demonstra que eles realmente entendem o material que estão adaptando e quiseram enriquecê-lo. Mas enfim, o faraó é localizado por seus servos e parte para encontrar o ladrão Bakura, que fugiu para o vilarejo de Kul Elna, sua terra natal. No anime, a turma da amizade o encontra antes dos sacerdotes, e eles trocam umas poucas palavras antes do faraó deixá-los para trás, porque é perigoso demais, fiquem aqui no meio do nada onde é seguro. No mangá, a turma só se reúne com o faraó perto do final do arco. Eles também apagam quando o faraó fica inconsciente, bem no meio do duelo contra o Bakura, e quando o mundo volta a andar, eles se veem no mesmo lugar, só que sem o Bakura. E depois eles fazem uma certa coisa, mas falaremos dela mais tarde, porque agora é hora de lutar contra soldados esqueletos das trevas, yeah! Ok, sinceramente não é tão legal assim. No anime, é isso que Bakura joga contra o faraó e seus homens ao chegarem no vilarejo. No mangá, são espíritos incorpóreos que matam alguns soldados instantaneamente. E antes que eu esqueça, tudo que a Mana faz daqui pra frente, fora invocar a feiticeira negra neste momento aqui, é exclusivo do anime. Eu falei sério, 90% de tudo que ela faz é só no anime. E falando em coisas gerais, daqui pra frente o anime toma ainda mais liberdades com a adaptação, então não dá pra continuar analisando episódio por episódio, como eu fiz até agora. Agora vou analisar evento por evento, e acredite, alguns deles estão em posições bem diferentes dependendo da versão. Só torçam pra eu não perder a sanidade. O primeiro evento, que é o evento central, pra ser sincero, é a batalha subterrânea contra o ladrão Bakura. E eu sei que atrapassa falar isso, mas vou ter que generalizar bastante, porque é um evento bem...
Tipo, muita coisa acontece, mas muita pouca coisa realmente acontece. Os básicos foram mantidos. O faraó enfrenta Bakura, é ajudado por Mahad e por Mana, que tem um reencontro, eles falam sobre o finado Akhenaten, e os outros sacerdotes fazem coisas, mais ou menos, com Akhenaten preparando seu plano diabólico. Mas, diferenças específicas. Nas duas versões há uma parte em que Akhenaten é assombrado pelos espíritos daqueles que foram sacrificados no vilarejo. Só que no mangá, só ele pode vê-los, e são possivelmente uma alucinação. No anime, eles são, abre e fecha aspas, reais. E Shadar os espanta com sua chave. Falando no Shadar, o anime deu todo um subplot pra ele, em que ele encontra a tabuleta de pedra do Diabound só pra ser hilariamente nocauteado pelo Akhenaten e ter sua chave roubada. No mangá, ele acompanha o faraó na batalha e faz algumas coisas semelhantemente improdutivas, e tem sua chave do milênio roubada após ser perfurado por um laser mágico do Bakura. Como sempre, grande parte das falas do Bakura foram reescritas, com a única interessante sendo este trecho em que ele argumenta que bem e mal são relativos e dependem do seu ponto de vista, que na adaptação virou acusações repetitivas de seu pai era mau e perverso e darkness. E é um detalhe bem pequeno, mas em um certo momento do mangá, o Mahad faz esse gesto tisk-tisk com os dedos, que é uma das marcas registradas do Mago Negro dos dias atuais. É uma pena o anime ter deixado de fora. E eu não quero polemizar, mas a feiticeira negra no mangá tem o mesmo tom de pele dos demais personagens egípcios, diferente do anime em que ela usa seu design normal. Ah, e no anime, Mahad e Isis têm um momento. Sério, eles são tipo o novo Joe e Mai. De resto, a luta foi fiel, mas super enfeitada no anime, com coisas tipo os magos usando cartolas mágicas que não são cartolas porque são chapéus egípcios, Isis servindo de curandeira do time, Bakura usando a balança do milênio pra fundir Kaz. Ah sim, mas esta parte em que o Kalin usa a balança pra fundir 3 Kaz e formar basicamente uma Mahad montada no K do Seto, está nas duas versões, e é super idiota nas duas versões. Uma adição bem interessante e mais significante pra caracterização é o final da batalha. E é meio complicado de explicar. Nas duas versões, o faraó e seus sacerdotes não conseguem atingir o Diabound porque ele é protegido por uma barreira formada pelos espíritos dos aldeões que foram sacrificados para fazer as relíquias. No mangá, a fusão idiota que eu citei consegue reunir poder suficiente para abrir um buraco na barreira. Um buraco que não é fechado, o que permite ao Mahad, enfim, destruir o Diabound. No anime, a fusão não consegue abrir um buraco na barreira. E o faraó tenta uma coisa diferente. Ele resolve falar diretamente com os espíritos, e diz estar disposto a aceitar qualquer punição que eles queiram jogar sobre ele, porque quer tomar responsabilidade pelas ações de seu pai. Sob a lógica de que, mesmo se ele não soubesse que ordenou o genocídio desse lugar, a culpa não deixava de ser dele. Os espíritos então entram no corpo do faraó e começam a torturá-lo, mas... e é aqui que essa cena fantástica do anime perde bastante de sua força, o espírito do Akhenaten se manifesta e absorve a raiva e angústia dos espíritos para dentro de si. Como resultado, o faraó não morre e Diabound perde sua barreira, possibilitando ao Mahad destruí-lo. E só pra constar, diferente do mangá, em que ele só usa sua enésima explosão mágica pra derrotá-lo, no anime, Mahad explode o Diabound com magia negra por dentro, e é insanamente legal. Após isso, o ladrão Bakura vira areia nas duas versões, e tudo está bem quando acaba bem, não é? Claro que não, porque agora eu tenho que explicar como a adaptação fica ainda mais complicada! Viva! É então que o tempo para, palavras do anime e do mangá, e Akhenaten rouba as relíquias dos sacerdotes paralisados e as coloca na tabuleta para ressuscitar Zork Necrophades. No mangá, a Turma da Amizade, que não é afetada pela parada do tempo, compara isso a quando o Bakura prendeu eles no RPG de mesa, no volume 7. No anime, o faraó percebe que isso parece uma mecânica de um jogo. Em ambas as versões, um dos Yugis percebe que eles estão em um jogo, e é quando nós deixamos a ação para descobrir que era tudo um show de Truman, afinal. Tudo que vimos até aqui foram acontecimentos do RPG das Trevas, o supremo jogo das trevas que Yami Bakura desafiou Yami Yugi a jogar no anime. E na adaptação, o Yami Yugi então acorda de sua sincronização com o faraó do jogo, eu acho. Mas no mangá fica implícito que ele estava jogando o RPG das Trevas desde o começo. Eu acho que já deixei bem claro o quanto eu acho essa reviravolta forçada, especialmente no mangá, em que ela é basicamente absurda, mas no anime também, então não vou perder o tempo de vocês tagarelando sobre isso. No anime, eles estão jogando no Domínio dos Deuses, que é basicamente a mesma coisa da bolha de jogo das trevas de sempre. Mas no mangá a coisa é um pouquinho mais doida.
Eles estão jogando no mundo real, em uma sala atrás da tabuleta no museu. Bakura explica que o diorama que eles estão usando pro jogo foi feito pelo pai dele, isto é, o pai do Bakura normal, que é um curador de museu. Vemos logo depois que os corpos inconscientes e sem alma da turma da amizade também estão ali, nesses pseudo-caixões que sabe-se lá de onde o Bakura tirou. Aliás, o Bakura arrastou todo mundo pra essa sala e ninguém no museu achou isso estranho. Também presente na sala está o cadáver de Aknadin, porque a alma dele, ainda presa aos seus restos mortais, também está participando no jogo em forma de personagem, assim como Yugi. Bakura... Sinceramente, eu não vou fingir que entendo isso 100%, então apenas aceitemos esta imagem e prossigamos com nossas vidas, ok? E aqui, nas duas versões, o Bakura explica o RPG das Trevas, e, bem, 90% das regras dele foram removidas do anime. Provavelmente porque, opinião pessoal, elas não fazem nenhum sentido e fazem ainda menos diferença. A única realmente mantida foi a ideia de que cada jogador tem itens mestre para virar o jogo ao seu favor. O Bakura, no caso, tem 3 ampulhetas. A primeira, usada na perseguição a cavalo mortal do último vídeo, fez o tempo voltar. A segunda, que ele usou agora, parou o tempo. A terceira ele usa mais tarde nas duas versões, e é a única que tem efeitos diferentes na adaptação. Mas falaremos dela, dentre outras coisas, no próximo vídeo. Tipo, pelo menos o primeiro RPG do Bakura usou dados. Esse RPG não tem dados nem nada.